Deuteronômio capítulo 11, vocês podem escolher a bênção ou a maldição. É interessante esse lugar, né? É muito interessante esse lugar. A bênção, Moisés fala, porque o povo estava tudo meio perdido, né? Toda hora eles estavam com tendências, né, de adorar os deuses dos cananeus e se interessar por coisas diferentes, por profetas que traziam adivinhações. Eles estavam interessados por aqueles que poderiam adivinhar os sonhos. E Deus fala através de Moisés que o povo vai ter que escolher. Se eles escolherem a bênção, eles terão a bênção. Se eles escolherem a maldição, eles terão a maldição. Certo? A bênção vai ficar no Monte Gerizim. Esse Monte Gerizim, ele existe até os dias de hoje, onde é o templo, né, dos samaritanos. O Monte Gerizim fica na Samaria. E eu tenho até uma palestra aqui na minha live, no meu canal, né, falando sobre Jesus e a Samaritana, o lugar certo de adorar, o Monte Gerizim, o templo dos samaritanos no Monte Gerizim. Vai lá dar uma olhada. Né? Mas procure também no mapa onde fica o Monte Gerizim, que era realmente uma terra dos cananeus. Então ele escolheu o Monte Gerizim, né, para ser o Monte da Bênção. É o Monte da Bênção. E o Monte da Maldição era o Monte Ebal. Interessante, gente. Um arqueólogo, ele foi atrás para escavar nesse Monte Ebal para ver o que estava acontecendo, se tinha alguma coisa lá. Isso no século XIX. Ele começou a fazer a escavação, né? Desculpe, comecinho do século XX. Ele começou a fazer a escavação lá e encontrou toda uma estrutura de pedra, que era um altar, e ele viu que num ponto desse altar tinha vários ossos de animais que tinham sido sacrificados. E ele disse, olha, eu encontrei aqui um templo que prova que eles fizeram, né, uma estrutura de pedra aqui e que bate com o período de Moisés, Josué e tudo mais. E aí a comunidade científica falou que aquilo era um absurdo, né, que aquilo era uma mentira. E pronto, deixou isso no esquecimento. Passou alguns anos, um grupo de arqueólogos foram para lá e fizeram mais algumas escavações e mais alguns estudos e perceberam que era uma coisa antiga mesmo. E falaram assim, olha, o arqueólogo anterior estava correto. Mesmo assim, a comunidade científica ficou quieta. Refutou aquilo, falou, não faz ideia. Pois foi um terceiro grupo de arqueólogos, eles falaram, vamos peneirar tudo aquilo que eles deixaram de lado? Não vamos mais mexer naquele monumento, não. Só vamos peneirar aquilo e ver se a gente encontra alguma coisa. E eles encontraram uma plaquinha de chumbo de 2 centímetros por 2 centímetros, que foi apelidada de Tábua da Maldição. Foi chamada de Tábua da Maldição. Por quê? Eu vou pedir aqui para a Janine colocar para vocês aí. E é interessante, gente, é no Monte da Maldição. Então, eles tinham um hábito, gente, de amaldiçoar. Né? Dentro dessa tábua, a tabuinha, aquela quadradinha de chumbo. Isso. Eles encontraram pequenininha, 2 centímetros por 2 centímetros, no paleo-hebraico, no hebraico primitivo, então aquela escrita dos cananeus, vamos dizer que é o alfabeto dos cananeus, eles encontraram, e está escrito o quê? Maldito, 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 todos aqueles que não estiverem do lado de Yahvé, de Yod-Heh, Vav-Heh. Então eles iam para esse monte. Gente, é interessante também lembrar que esse hábito não era o hábito apenas do povo hebreu. Várias religiões, várias magias da época, eles faziam isso. É tipo uma macumbinha, sabe? Vamos matar aqui uns animais, vamos amaldiçoar aqueles que não estão no caminho certo e vamos fechar isso em plaquinha de chumbo e vamos deixar isso registrado. A tábua da maldição
refere-se a um tipo de tablete ou placa, geralmente de chumbo, usado em templos antigos para escrever maldições e rituais mágicos. Essas tábuas eram usadas para invocar deuses, espíritos ou entidades sobrenaturais, com o objetivo de influenciar ou causar danos a indivíduos ou objetos. É uma macumbinha, né, gente? É uma macumbinha, certo? Então a gente vê isso também nos Salmos. Como eu já disse aqui, eu tenho uma live que fala dos Salmos imprecatórios, e uma imprecação é uma maldição. Então vocês vão ler esses Salmos e vocês vão se assustar. Se vocês são interessados, pode se adiantar um pouquinho, assistir a live lá dos Salmos de maldição, né? Os Salmos imprecatórios, ou vocês podem colocar aí na internet, né? Quais são os Salmos imprecatórios e lá dar uma lida. Tem mais de 15 Salmos imprecatórios. Vocês vão se surpreender como é fácil encontrar maldições ali escritas na Bíblia. Sabe? Desejar o mal para o outro, a destruição do outro, né? A dor na vida do outro. Vocês vão encontrar. E a pergunta é essa: será que esse é o desejo de Deus? E eles encontraram, por incrível que pareça, essa plaquinha no Monte Ebal. Até então, isso, gente, é encontro arqueológico recente. Ainda tem muito estudo a ser feito. Eles, para não cortarem essa plaquinha, eles fizeram um tipo de um scanner nessa plaquinha para encontrar essas escritas dentro da plaquinha. Porque era assim, eles escreviam, lacravam, né, com chumbo e jogavam lá no meio. Então, ainda estão fazendo estudos para saber se isso é datado. Eles colocaram isso na data lá de Moisés mesmo, 1300, 1400 antes de Cristo. E é um encontro arqueológico agora, que eles fizeram em 2003. Então, a comunidade científica, eles estão brigando para saber se isso é fato ou não, se faz sentido ou não. Mas, vamos ver, né? O que vai se desenrolar daí. Mas, mais uma vez, aparece o nome do Yahvé, que é o Yahvé que está amaldiçoando esse povo todo. E, gente, não escapava nem o povo israelita. Se não andasse direito, eles também eram decapitados, eram enforcados, eram queimados, apedrejados. Era só dar uma entortadinha que esse era o veredito. Muito bem, tem um outro encontro arqueológico interessante, uma cultura material, lá do Egito também, que eu vou pedir aqui para a Janine colocar. A gente já está chegando no finalzinho aqui da nossa live. A estela e tem as descrições. Então, vamos aqui na minha colinha. Essa estela, gente, é a estela de Merneptah, que foi um faraó egípcio. Essa estela de Merneptah, ela está datada também de cerca de 1200 antes de Cristo. Mesmo período aí, mesmo período. E esse rei, ele gostava de relatar as conquistas dele, esse faraó. Todos os povos que ele dominava, ele ia lá nessa estela e escrevia. Era um pouquinho egóico, né? Então era toda escrita de todas as batalhas, de todas as vitórias. E nessa estela, ele vai dizer o quê? Que ele venceu os cananeus. E todos os povos cananeus, que ele coloca um símbolo, né, que parece uma meia-lua com 3 pontinhos, ele está dizendo que aquele povo tinha um rei, que era um povo bem estruturado. Então, esse faraó, Merneptah, ele gostava de colocar esses detalhes. E ele diz também que venceu um povo, que estava ali próximo dos cananeus, que eram os israelitas. Só que alguns da comunidade científica também preferem dizer assim, olha, não faz sentido ser os israelitas, não. Por quê?
porque eles não escreveram israelitas certinho. Diz que os egípcios, né, o nome não ficou muito claro ser os israelitas. Alguns dizem assim, outros dizem que não, sabe? Que foi como se fosse uma abreviação de israelitas. Assim como o YHW. Está faltando um H. Mas muitos entendem que é exatamente o primeiro encontro arqueológico lá no Egito, né? A primeira cultura material lá no Egito com o nome do Yahvé. E essa é a primeira, também lá no Egito, a coisa mais antiga lá no Egito, que fala do povo de Israel. Mas não tem o símbolo da meia-lua com os pontinhos, dizendo que tinha um rei lá. E alguns dizem, olha só como é que bate. 1200 a.C. é o período dos juízes. E quando vocês forem ler o livro dos juízes, vocês vão ver, esse era um período que não existia rei em Israel. Então é só depois de juízes que a gente vai ver o povo se estruturando e escolhendo um rei. E o primeiro foi o Saul. Nós vamos chegar lá. Mas, olha só, esse povo, em 1200 a.C., já estava bem estruturado lá. Então nós temos lá a estela moabita, nós temos essa estela de Merneptah, certo? Provando que esse povo já estava lá. E já estavam um tanto quanto estruturados, porque eles precisaram ser vencidos, sabe? Dominados pelos egípcios. E aonde está essa narrativa que Moisés venceu do Egito fácil, fácil, que Deus acabou com tudo e tal, que ninguém dominou eles facilmente assim? Onde é que está? Nós temos evidências que mostram o oposto. Que mostram o oposto. E é interessante vocês olharem para isso. Né? Depois façam a pesquisa de vocês. Gente, eu não estou defendendo nada aqui como verdade. É pesquisa. Eu estou colocando para vocês a minha pesquisa, eu estou comparando com o texto bíblico, e vocês podem questionar, contestar. Tá aí. Vamos atrás da verdade.